A primeira vez, quando a gente lê isso na escola lá, cara, pra mim, né, a gente até falava, não, o louco Capitu, né, deu o rodo ali no ventinho, né, passou o rodo no ventinho ali, né, deu migué. Cara, mas depois você lê de novo, cara, você percebe uma outra concepção, é uma outra visão, é uma outra condição. Quando você começa, aquilo que o Léo falou, né, cara, quando você tem mais bagagem, você entende melhor as condições, cara, é outra percepção. É outra interpretação, é outro modo de ver. Eu jamais teria, juro pra vocês, eu jamais teria visto o Bentinho lá com 17 anos como eu vejo hoje. Não, a gente Eu não, também, não tem né? condição É. de ver. Bom, mas aí eu faço uma pergunta para vocês, que são professores, acadêmicos e tal. É o certo jogar esse enredo no período que a gente vai ter uma ideia errada, equivocada da coisa? E por que isso era feito? É feito hoje ainda? É. Sim. Isso é, porque ainda cai em vestibular, etc. Tá certo isso? Porque depois de um tempo você vai, pegou um pouco de maturidade, você vai descobrir que, mesmo não invadindo a história, que não é a ideia, porque você não pode jogar nada além do que está na história dentro do contexto do livro, não pode mudar aquela narrativa, você tem uma ideia diferente, você conserta aquilo. Então por que jogar se você vai ter uma visão errada? Faz parte da formação do estudante ou do adolescente isso, Léo? Ô César, eu vou dizer, aí são duas coisas, né? Isso que você está me perguntando, eu acho que existe, sim, em alguns momentos, uma manipulação, talvez seja isso que você esteja me indagando aqui, mas no caso, especificamente do Machado de Assis, eu acho que o cara era um daqueles, assim, muito pouco conheço, tá? Não sou um estudioso dele. Não. Mas, assim, pelo pouquinho que a gente dá uma pensada sobre o livro, a gente percebe que o cara era um gênio. Uhum. Não existe nada... De tudo que a gente indagou e vai indagar hoje à noite, nada do que a gente vai trazer, ele não supôs. Nada. Ele é o muito cara, contemporâneo, né? A forma como ele escreveu deu margem. Agora, se você me perguntar como é que isso é nos dias de hoje, na formação geral, se existe uma manipulação, com certeza. Cara, sinceramente, uma obra fundamental na formação de hoje. Para Então, poder mas despertar a mas, curiosidade, sim, mas eu para digo- questionar as declarações. Quando Já nós começa tínhamos por aí. ali nossos 14 anos, 16 anos e tal, a ideia que a gente tinha então era equivocada do que a gente tem hoje sobre a versão do livro. É certo jogar isso para aqueles que têm 14 anos hoje? Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo que eu fiz com a galera que hoje tem 20 anos, 18, 19 anos, e eles também debruçaram sobre o livro, muitas dúvidas também, e há controvérsias sobre o que a gente vai debater do livro. Mas é certo jogar esse tipo de literatura? Não digo o autor. O autor é um Perfeito, gênio. perfeito. Aliás, dos que eu pesquisei que debatem e trabalham com Machado de Assis, olha, pena que ele é pouco conhecido mundo afora, ou deveria ser mais conhecido ainda do que né, catedrático. Mas, não digo ele, mas a obra. Ele até é conhecido, César, muito conhecido, porque ele representa o maior escritor brasileiro até hoje. Ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Brasileiro, né? Sim, É. sim. E sim, junto sim. com essa de Queiroz, os dois são os maiores da literatura portuguesa. Ah. Da literatura portuguesa, que diz até na biografia dele que a esposa dele, a Carolina, tem forte influência pelo Machado de Assis, porque ela também era uma mulher muito culta, né? Assim, a história de Machado de Assis é muito curiosa mesmo, justamente por causa disso. Então cabe mesmo. Cabe. Jogar isso para adolescência, Cabe. mesmo que depois você amadureça a ideia e veja que não era aquilo. Agora, eu tô tentando lembrar, lá nos idos de 2004, dei data, né? Dei ano já aqui. Nos idos de 2004, quando eu lembro que isso era exigido... A cara não mente, né? Quando isso era exigido na banca, por exemplo, de vestibular da UEM. Né? Então, em 2005, perdão, eu fiz vestibular da UEM, né? Logo assim, no finalzinho do ensino médio. E a ideia era se a gente conseguir identificar ambiguidade na obra. Na verdade, eu acho que era mais assim, né? No vestibular, eu acho que se cobra mais a questão do gênero literário do que propriamente uma Técnico, interpretação. né? É um A negócio obra em muito si, né? técnico, O entendimento da história Aham. e tudo mais. Assim, eu concordo, César. Eu acho que assim, né? A gente deveria ler o livro justamente para tentar, né? Compreender, estruturar. Eu, no meu ponto de vista, não acho que é certo.
né? Mas se é para fazer uma análise de gêneros literários, né? Quando a gente estuda na literatura, né? E aí você vem lá, né? Porque no colégio a gente estuda lá o barroco, depois vem, né, o romantismo, vem toda aquela situação. Então, acho que talvez nesse sentido, beleza, né? Se for para estudar o gênero literário. Por que ninguém joga Paulo Coelho, pastor? Não precisa responder. Pois é, cara, eu gosto de Paulo Coelho. O pessoal vai me xingar, mas eu gosto. Eu gosto de Paulo Coelho. Do que você falou. O Paulo Coelho é praticamente um mago, cara. Não, mas ele é praticamente um É mago. um magicista. Depois que Raul morreu, então... Vixe. Careca, barrigudinho, parece o mestre dos magos, né? É. Mas do que você falou do livro... Mestre dos magos, cara. Do que você falou do livro... Tipo, eu não vejo por que não, porque principalmente pra essa geração de hoje, eles crescem ouvindo o sertanejo que praticamente só fala disso. Então, o que faz famoso hoje? Cara, procura, só no YouTube você procura assim, músicas pra arrastar o chifre no chão. Tem uma categoria que se enquadra só pra música dentro desse cenário. Eu acho que pra sociedade de hoje, eu acho que não é tanto impactante mais não. Já foi pra nossa geração. Talvez até ainda a minha, que eu não... Nossa geração. Nossa, incluindo no meio... Muito obrigado, menino. É uma geração aí que tem um gap, né? De, tipo, tem 40 anos de... Calma, não é tanto assim, palhaço. Menino, Desculpa. Vocês já tomaram a vacina? Eu também já tomei. Eu tomei também. eu não tomei. Ô, Não menino, tomei. Viu, mas eu acho que é importante, desculpa, Léo, desculpa. Imagina. Mas assim, eu acho que é importante justamente porque o Machado de Assis, na sua genialidade, ele quer mostrar até onde o ser humano pode ser falho no julgamento. Né? Até onde a gente deixa os pensamentos serem alimentados sem comprovação, sem alguma coisa que demonstra se é fatídico mesmo ou não. Ele foi muito filho da puta, né, cara? Ele Foi. encarnando o Bentinho, ele foi muito falando filho da português, puta. claro. Falando português, claro, ele foi muito cruel, cara. É. E realmente ele veio para confundir. Não há resposta para essa pergunta. Na perspectiva que você colocou, menino, é isso que eu estava pensando aqui para falar para o César. Eu acho que, na realidade de hoje, nós estamos pegando uma geração aí que está crescendo vendo e ouvindo TikTok, tá? E olha, eu vejo pela minha filha de 9 anos, né? É muito triste, Quando você joga uma bagagem de críticas, de possibilidade de interpretação de um Machado de Assis, eu concordo que é pesado. Não sei se é certo ou errado jogar. Mas eu vejo o seguinte, existe uma discrepância cultural muito grande. Eu ainda deixaria o pessoal tentar entender as relações homofetivas no livro do Machado de Assis. Sim. Agora você polemizou. Agora eu Muito polemizei. bom, Polemizou. muito bom. Ergueu a bola de novo pro Pedro chutar, né? Você quer dizer que o Bentinho era homossexual? Não sabemos, né? Não é bem isso, né? Não é bem isso. Não. Né? Porque no livro ele não traz nenhuma condição nesse sentido. Mas que ele dá, né, ali no livro alguns insights, vamos dizer assim, de que o Bentinho, ele tinha ali fortes, né? Laços. Talvez laços, né, afetivos com o amigo. Isso com certeza tinha, né? Mas daí, Thiago... Mas só pra... Enquanto não tem olho no olho, é broderagem, não é? Também, né? Tem isso também.